Saudações a você que vê este vídeo de número 8, que trata da reorganização do Brasil. Vou falar sobre as ilustrações da tela. A miséria e dificuldades ilustradas na tela, que atinge milhões de brasileiros, tem origem na corrupção geral e, principalmente, a corrupção no poder público, onde são enormes os recursos desviados. Porém, as riquezas que deixaram de ser produzidas por conta desses recursos desviados são muitas vezes maiores. Então, o que fazer para consertar o Brasil? Para consertar o Brasil é preciso que os homens morais, civilizados e patriotas participem de forma direta da política. Forme um legislativo federal de verdade, para reformular a Constituição, criar ou alterar as leis complementares e ordinárias, para que os poderes hajam realmente com independência e harmonia. Porém, precisa ficar definido a forma de solucionar um assunto quando o poder que tem a competência não o faz. Todavia, o conserto pleno do Brasil poderá acontecer dentro de 25 a 30 anos, se os pais transmitirem aos filhos valores comportamentais de moralidade, civilidade e patriotismo, desde o nascimento, e se as escolas derem continuidade a esses ensinamentos. Sem a educação comportamental mencionada, o homem não tem a base para desenvolver uma vida normal e sadia. Agora sim, vamos à reorganização do Brasil, que consiste na reforma política, reformulação administrativa do Legislativo, Executivo e Judiciário, criação de outro sistema tributário, reformulação da CLT, criação de programa de produção na pequena propriedade agropecuária, no incremento da produção industrial e na reformulação dos programas setoriais brasileiros. Neste vídeo número 8, e conforme afirmei no vídeo, ao final dos vídeos 4, 5 e 6, volto a falar sobre diversas providências do Legislativo Federal, que diz respeito ao próprio Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário. O Legislativo Federal, que é o povo em quantidade menor, deve impor a si mesmo e a todos os demais poderes o seguinte: letra A, que os altos dirigentes de todos os poderes obrigam-se a exigir que os fatos de suas competências, tanto públicos como de negócios particulares, sejam registrados no momento de suas ocorrências. Não registrar os fatos no momento das suas ocorrências acarreta um prejuízo às partes envolvidas. E tem mais: cedo ou tarde os registros terão que ser feitos. Letra B, que os altos dirigentes públicos acompanhem os trabalhos de suas competências e exijam que erros, falhas, faltas, omissões e desvios sejam solucionados dentro dos prazos previamente determinados. Letra C. O Legislativo Federal deve normatizar os ganhos máximos dos servidores públicos, federais, estaduais e municipais. O teto máximo de ganho mensal de servidor público eleito ou de carreira, inclusive os das autarquias e empresas mistas, é de 25 salários mínimos mensais, somando tudo: salário, moradia, condução e outros. Lembro que uma multidão de brasileiros vive com um ou até menos de um salário mínimo. E mais, todo servidor sujeita-se a um número de horas de trabalhos que deve ser comprovado. Desconta-se as faltas. É vedado o trabalho em horas extras. O trabalho fora do horário normal
quando indispensável, será compensado em um banco de horas criado para isso. Letra D. Fim do sigilo em relação aos bens dos servidores públicos. Os empossados como servidores públicos devem ter seus bens controlados, fiscalizados e auditados pela Auditoria Federal Independente. Aquele que quer ser um servidor público fica sujeito a prestar as contas mencionadas. Letra E. Quantidade de legisladores. O número de deputados federais deve ser de 1 para cada 1 milhão de pessoas naturais. O número de senadores deve ser de 2 por estado, inclusive para o Distrito Federal. Aplica-se a proporção dos deputados federais para determinar o número de deputados estaduais com um número mínimo de 5. Reduzir em 30% a quantidade de vereadores atuais em cada município. Letra F. Reduzir para 11 o número de ministérios. Ministério da Coordenação Geral, Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Segurança Interna, Ministério da Segurança da Defesa Externa, Ministério de Minas, Ministério de Energia e Ministério das Relações Internacionais. Diminuir para 5 as secretarias estaduais e municipais. Os ministérios e secretarias terão que fazer os organogramas de suas subdivisões. Letra G. O Legislativo Federal precisa fazer de imediato a racionalização de toda a legislação brasileira. Essa condição é necessária e indispensável para destravar a vida do Estado brasileiro. É impossível para a nação brasileira continuar vivendo com o emaranhado atual das leis. Letra H. Sigilo nos negócios públicos. O Legislativo Federal precisa eliminar o sigilo de todos os negócios públicos, exceto os de investigação policial, alguns processos jurídicos, bem como o cadastro de pessoas físicas e jurídicas. Estes nem são negócios públicos. Hoje, pessoas naturais estão diariamente identificadas e filmadas em todos os lugares. Enquanto isso acontece, os negócios do governo e que pertencem ao povo ainda não são completamente conhecidos. Letra I. O Legislativo Federal precisa criar ou alterar leis para exigir que os candidatos a quaisquer cargos na administração pública conheçam a função pretendida, para evitar que eleitos ou nomeados venham aprender na hora de decidirem sobre os assuntos de suas competências. Um alto dirigente público tem que ter opinião formada sobre os assuntos de sua competência, para não postergar suas decisões, exceto nos casos que depender de levantamento de dados ou pareceres de terceiros. Em qualquer empreendimento organizado de forma normal, as reuniões são convocadas com pauta, estuda-se antes a pauta, reúne, debate o assunto e toma a decisão. Obrigado. Convido você a ver o vídeo número 9, que trata da reformulação de diversos trabalhos administrativos.